Bora lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu ensino pessoas comuns, como você, a zerar a abertura, independente da idade, independente do biotipo, independente da arte que pratica, do esporte que pratica. Eu ajudo pessoas comuns a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. Por que 5 minutos? Lá no Desafio da Abertura Zerada você vai entender por que 5 minutos. E aí, nessa aula aqui de hoje, uma das coisas que as pessoas mais querem, né, quando pensam em zerar a abertura, é raro as pessoas que falam assim, ai, acordei, nossa, acho que seria legal zerar uma abertura, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém, você já viu alguém? Ai, acordei, nossa, acho que seria legal eu zerar a abertura. É diferente da gente olhar no espelho e falar, acho que seria legal pintar o cabelo de vermelho. Sim, não, zerar a abertura não é isso, né? Zerar a abertura, ela é um caminho para você conseguir alguma coisa. O quê? O que é que você quer com uma abertura zerada? Ah, às vezes você está lá numa determinada aula e tem um movimento que tem uma perna mais alta. Esse movimento que tem uma perna mais alta, você sente que dá uma travada, que o movimento não sai direito, não fica bonito. E aí você fala, eu preciso ganhar mais alongamento das pernas, né? Assim que a gente fala. Mas na verdade o correto seria, preciso ganhar mais flexibilidade das pernas. E aí a gente pensa na abertura zerada. E aí a gente começa a estudar sobre a abertura zerada, ou os travados, né? Ficar pegando um monte de exercício lá. Vocês não, vocês estão aqui para estudar. Então, eu quero fazer uma abertura zerada para alguma coisa. E muitas vezes essa coisa é uma perna alta, é um chute, né, nas artes marciais vocês têm vários nomes para os chutes de vocês, eu sou da área da dança, a gente também tem vários nomes para os nossos chutes, né? E aí, eu começo a olhar para esses movimentos e falo, preciso zerar minha abertura. Só que, quando a gente pensa em chute alto, a gente precisa entender que para eu ter um chute alto, não basta só a flexibilidade. Eu preciso trabalhar algumas outras coisas. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. E vou mostrar, vou dar exemplos de alguns exercícios que vão te ajudar aí a trabalhar para que você consiga ter chutes mais altos, ok? Bom, para não esquecer nada, existem alguns tipos de chutes, tá? E assim, gente, agora eu vou conversar com vocês como se nós fôssemos todos iguais, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para você qual é o tipo de chute que você quer fazer, pode ser que você fale, eu quero fazer o chute só, que eu não vou saber nem o que é, não sei nem se é de comer, tá bom? Se eu perguntar para uma bailarina, ela vai falar, eu quero fazer développé à la seconde. Você aí do outro lado também não vai saber o que é. Então, agora, para a gente falar a mesma língua, a gente vai padronizar os tipos de chutes nessa live aqui, nessa aula, para a gente entender. Independente do nome que seu chute tem, ele acontece em uma direção. Concorda comigo? Todo chute acontece numa direção. Tem chute que vai acontecer à frente, sim. Tem chute que vai acontecer ao lado. Tem chute que vai acontecer para trás, ok? Então, eu tenho um chute frontal, eu tenho um chute lateral e eu tenho um chute posterior, para trás, ok? Dito tudo isso, a gente vai começar a entender as paradas agora. Quando eu penso em melhorar o meu chute, eu preciso saber qual chute eu quero melhorar. Porque pensa comigo, se eu quero melhorar um chute frontal, sim, que eu chuto para frente, qual é a abertura que eu tenho que zerar? Vamos lá, quais são os tipos de abertura que a gente tem? A gente tem lá a abertura frontal, sim, que é a abertura do espacate, né, que a gente fala na dança, onde uma perna vai para frente do meu tronco e outra perna vai para trás do meu tronco, sim? Então, aqui, estou numa abertura frontal. Mas a gente também tem, essa daqui está com a perna direita, sim? Também tem uma abertura frontal, onde a perna esquerda é que está na frente. E eu tenho uma abertura lateral, ou abertura de segunda para a galera da dança, que é quando a gente leva as pernas para a lateral do nosso tronco. Quando você pensa no seu chute, qual é a abertura que o seu chute faz no ar? Ele faz uma abertura frontal ou ele faz uma abertura lateral? Se ele faz uma abertura frontal, qual é a perna, a principal perna que você usa lá para frente? Porque muitas vezes a gente faz movimento com as duas pernas nas nossas atividades. Mas às vezes, na coreografia, na competição, vai ser sempre perna direita em cima.
Então, se é sempre a direita, a que eu mais tenho que focar vai ser com a perna direita na frente. Sim? Coloca para mim nos comentários qual é o chute que você deseja ter mais alto. É o frontal? É o lateral? É com a perna direita ou é com a perna esquerda? E eu sei que alguns de vocês vão falar, eu quero todos, né? Eu quero todos. Tá tudo bem, eu vou dar dicas aqui para vocês de todos os chutes. Mas, como diz meu pai, quem muito quer, nada tem. Eu tive que ouvir isso hoje ainda dele. Quem muito quer, nada tem, ele fala. E aí, gente, é bem isso mesmo, isso é real. Por quê? Por que quem muito quer, nada tem? Porque você não foca em uma coisa. Se eu quero frontal, eu vou trabalhar tudo que eu preciso para o frontal. Se eu quero lateral, eu vou trabalhar tudo que eu preciso para o lateral. Então, primeira coisa é ter foco. Qual é o primeiro chute que você quer melhorar? Ah lá, a Ilma colocou frontal. Frontal, lateral. Lateral, show. Lateral. Show de bola, perfeito. Quero todos. Então, cuidado, tá? Quem muito quer, nada tem. Só cuidado com isso. Coloque, beleza, você quer todos, mas qual que vai ser o primeiro que você vai trabalhar, tá bom? Ok, quando as pessoas começam a treinar chute alto, elas cometem alguns erros. E basicamente eu vou falar de 3 erros aqui, tá? O primeiro erro que as pessoas cometem na hora de tentar ter um chute mais alto, adivinha agora? É ficar treinando o chute. Como assim, Mari? Vamos lá. Eu quero fazer um chute, eu não sei direito o movimento, tá? Eu vou brincar de fazer o movimento aqui com vocês agora, tá bom? Mas eu sei que existe um chute em alguma determinada arte marcial que eu já não lembro mais, que foi uma aula particular que eu fiz há muito tempo atrás com uma aluna, uma mulher, e aí ela tinha que fazer um chute em que ela fazia esse movimento aqui. Sim, ela fazia esse movimento. Mais ou menos esse movimento. E aí, o que adianta se eu faço esse movimento aqui e minha perna tá aqui? Aí eu faço, precisa melhorar. Não, precisa melhorar. Ou, vou no grão batimão. Precisa melhorar. Precisa melhorar. E aí eu fico treinando, fazendo várias vezes o mesmo chute. Por que a gente treina várias vezes o mesmo passo? O mesmo movimento? Para aprender a executar o movimento. Não necessariamente aprender a executar o movimento, só isso vai fazer o seu chute subir. É importante, sim, é muito importante aprender a executar o movimento que você quer fazer e a gente vai falar disso. Mas antes de tudo, a gente precisa ter um corpo que tenha condições de fazer o chute. E aí eu gasto todo o meu tempo de treino repetindo 10 mil vezes o chute, mas eu não paro para treinar outras coisas. Quais são as outras coisas que a gente precisa? Alongamento. Só que aí vem o segundo erro. Na hora que a gente quer chutar mais alto, a gente vai lá no vídeo lá da tia Mari no YouTube, coloca lá no YouTube, Mari flexibilidade e coloca lá alongamento para as pernas. Gente, alongamento para as pernas vai ter uma porrada de coisa. Quando eu penso na minha perna, eu tenho musculatura na frente da minha perna, na lateral da minha perna, na parte de dentro e na parte de trás. Sim? Vai ter alongamento para cada uma dessas partes. Se eu simplesmente ficar treinando alongamento por treinar, o meu objetivo é fazer um chute alto, vou lá, me inscrevo numa aula de alongamento. Vai ajudar? Vai, mas não vai trazer seu chute alto do jeito que você está imaginando. Por quê? Uma aula de alongamento trabalha o corpo como um todo. Vai trabalhar sua coluna, vai trabalhar seus braços, e você não precisa necessariamente deles para fazer o chute. Ok? Beleza. Outra coisa que as pessoas pensam, não, para eu chutar mais alto, eu preciso ter força. E aí começa a fazer musculação, crossfit, pilates, nada contra a gente desenvolver força. Eu também faço treino de força. Só que se o seu foco é chutar alto, qual é o treino de força realmente que você deve fazer? Porque é diferente. Se é um chute com impacto, pá, e voltou, é um tipo de treino que eu faço. Se é um chute com sustentação, é outro tipo de treino de força que eu tenho que fazer. Então, toda vez que você pensar em chutar alto, em treinar para isso, só para um pouquinho para pensar como que você pode otimizar cada uma dessas fases.
Existem uma tríade. Para a gente ter chute alto, perna alta, não importa o esporte que você faça, tem uma tríade que você precisa trabalhar. A primeira coisa que você tem que trabalhar é a flexibilidade. É impossível eu ter um chute aqui na cabeça, aqui em cima, se eu não tiver uma abertura frontal zerada. É impossível se esse chute vem à frente, a minha abertura é travada, não tem como eu ter um chute mais alto. Porque a minha musculatura não deixa a minha perna chegar lá em cima. É impossível eu ter um chute lateral se a minha musculatura é travada, minha abertura de segunda, minha abertura lateral não é zerada. Então, a primeira coisa que você deve investir tempo e dedicação é na sua flexibilidade. Isso vai trazer muito impacto para o seu chute. Sim, de ver diferença, impacto no sentido de ver diferença. Depois, a gente deve dar atenção para o treino de força, né? Porque quando a gente faz dança, a gente vai lá, fica 1 hora fazendo aula de dança e a gente faz vários movimentos e tudo mais, mas a gente não treina a flexibilidade de verdade, né? De sentar, fazer um alongamento voltado para zerar uma abertura, por exemplo, e a gente também não treina de verdade um treino de força específico para fazer uma perna mais alta. E aí, eu só tenho a técnica. Nas artes marciais, eu imagino que seja muito parecido. No tecido acrobático, mais ainda, né? Eu tô mais preocupada em saber me segurar naquele tecido lá e não cair de lá de cima. No polidense, meu Deus. Então, quer ter chute alto? Você precisa trabalhar a tríade. Entender o movimento que você quer fazer, isso você vai fazer na sua aula. Depois, entender como que você vai trabalhar a sua flexibilidade para que tenha realmente resultado. E terceiro ponto, trabalhar a força para fazer o chute alto, ok? Dito tudo isso, vamos ver como é que a gente pode estruturar um treino curto, mais direcionado para chute alto, tá bom? E eu vou falar dos 2 tipos de chute, já que vocês colocaram os 2 aí, né, Tia Ju? Vai que, né, Tia Ju, só colocasse em frontal, eu ia falar, graças a Deus. Vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar, flexibilidade. E aí vem a pergunta, qual que é a abertura que você precisa zerar? Vocês colocaram aí qual chute vocês queriam. A partir desse momento que você já sabe qual chute, qual é a abertura que você precisa zerar, coloca para mim aí nos comentários. Lá na abertura zerada, no desafio da abertura zerada, eu vou ensinar para vocês exatamente as 3 aberturas. Sim, eu vou ensinar ali para vocês. Tudo que tem lá é para trabalhar, você consegue aplicar no corpo como um todo, tá? Mas o foco vai ser nas pernas. E lá eu vou te passar coisas que você vai conseguir melhorar as 2 aberturas. Então, como a gente vai ter o desafio da abertura zerada, eu não vou focar aqui em abertura com vocês. Eu vou focar mais em força, porque isso não vai ter lá. Mas, de um modo geral, um exercício muito simples para quem quer fazer o chute frontal, quero ter um chute frontal mais alto, um exercício de alongamento muito simples que a gente pode fazer, a gente tá lá, ó, posso pegar uma faixa elástica. Mari, não tenho faixa elástica. Pode ser calça de ginástica, tá? Uma calça de ginástica é o suficiente. A gente vai deitar. Uma das pernas vai ficar bem apoiada ali no chão, sim, para dar estabilidade para o meu quadril. E a outra perna, eu vou passar a faixa elástica. Quando você passar a faixa elástica, o grande objetivo aqui é a gente alongar a musculatura que está atrás da minha coxa. Sim, eu não quero alongar a perna toda. Por quê? O que vai interferir no meu chute é esse músculo aqui, no chute frontal. Não é a minha batata da perna. Ela não vai ter tanta interferência. Qual que é a interferência na minha batata da perna? Esticar o joelho. Sim, ela me ajuda a esticar o joelho, ok? Mas, para eu conseguir ter liberdade para chutar bem alto, eu preciso que essa musculatura aqui atrás da minha coxa, preciso que ela ganhe flexibilidade. Então, um exercício simples que dá para a gente fazer é passar a faixa elástica lá no pé. E essa faixa, o objetivo dela não é puxar, tá? Eu não quero puxar para baixo. Eu só quero conseguir segurar a minha perna e deixando a minha perna solta. Quem segura a minha perna é a faixa. Se eu soltar, ela cai, ok? Estou lá sustentando a minha perna com a faixa. Eu vou trazer essa perna até onde eu consiga começar a sentir que está começando a alongar a parte de trás.
Vamos fazer de conta que aqui está alongando a parte de trás. Nossa, senti que começou a puxar um pouquinho aqui atrás, ó. Senti que está puxando um pouquinho. Quem é muito encurtado vai sentir mais atrás do joelho, sim? Quem não é tão encurtado vai sentir mais o ventre muscular, aqui o meio da parte de trás da perna, meio do femoral, e um pouquinho do bumbum. E aí a gente vai puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca e vou começar a trazer um pouquinho essa perna para mim. Qual que é o objetivo aqui? Qual que é o exercício? O exercício é alongar a parte de trás da perna. Vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou te explicar agora, porque só isso pode mudar totalmente a sua flexibilidade. Eu não estou sentindo nada aqui. Eu, Mari, não estou sentindo absolutamente nada. Não está alongando nada para mim. Por quê? Porque eu tenho uma abertura zerada negativada. Sim? Aí eu venho aqui te dar uma aula e falo, vamos lá, vamos alongar atrás da perna, vai lá. Passou a faixa, isso, puxa, até você sentir que está alongando. Aí, isso, sentiu que está alongando, fica aí. Fica 10, 9, 8. Se eu faço isso aqui, ó, o que você vai fazer aí? Você vai querer fazer que nem eu. Na hora que você for tentar fazer que nem eu, a sua musculatura provavelmente é menos flexível que a minha. E aí, você vai tentar puxar e falar, meu Deus, não, eu preciso trazer a pé quase na testa, que nem a Mari. E aí você faz isso aqui, ó. Dá pra ver que meu bumbum saiu do chão? Ó, meu bumbum já saiu do chão, tô exagerando bastante aqui, tá? Meu bumbum já saiu do chão e eu não tô mais alongando nada. Quando eu penso em alongamento, ai, como eu queria que essas aulas fossem no Zoom. Um dia a gente vai fazer no Zoom, Tia Ju, só pra eu ver a carinha deles. Porque aí eu sei se eles estão me entendendo ou não, né, Tia Ju? Ó, pensa aqui, ó, meu músculo tá aqui atrás da minha perna. Essa faixa elástica agora ela é meu músculo que eu quero alongar, tá bom? E aí, ó, quando eu tô aqui, se eu tô aqui pra baixo, ó, o músculo já fica frouxo, tá vendo? Que a faixa já afrouxou. Se eu começo a trazer ela mais pra perto do meu tronco, eu começo a tracionar o músculo. Vou trazendo, vou tracionando, vou tracionando. Quando eu tiro o bumbum do chão, ó, eu afrouxei de novo a faixa. Por quê? A gente puxa o nosso músculo nos dois sentidos. Esticando o joelho, eu puxo em um sentido, mantendo o bumbum no chão, eu puxo em outro sentido. Então, um exercício simples desse aqui pode ser um ótimo exercício para você conseguir ter chutes mais altos quando o chute é frontal. Desde que você tenha a clareza de que eu preciso sentir a parte de trás da minha perna alongando. Não importa se quem está me ensinando o exercício está puxando lá na testa. Não copie o desenho. Isso aqui seria copiar o meu desenho. Só que eu preciso fazer isso para sentir aqui atrás. Você pode ser que só aqui já esteja gritando, a perninha já está tremendo assim, ó. E tá tudo bem, parabéns. Se a sua perna chegou aqui, você está sentindo ela alongar, parabéns, o exercício está certo. Ok? Voltando, chute frontal. A musculatura mais importante que eu preciso ganhar flexibilidade é na parte posterior da minha coxa. Esse daqui é um exercício que vai te dar estabilidade para as costas ficarem no chão, tá? Você vai evitar algumas compensações e você consegue fazer esse exercício aqui tranquilamente, assistindo TV ali, enfim, qualquer horário do seu dia, ok? Mari, quantas vezes eu faço? Primeiro ponto. Segura, como eu não sei qual é o seu treino que você vai montar lá no Desafio da Abertura Zerada, por enquanto fica aqui 30 segundos, sim? Eu trago a minha perna aqui para cá, chego no pontinho do desconforto, não na dor extrema, e aí eu conto 30 segundos. Na hora de voltar, volto devagar, dobrando o joelho bem devagar para não machucar o meu músculo. Mari, quantas vezes de 30 segundos eu faço? Depende do seu treino. É por isso que você precisa participar do Desafio da Abertura Zerada. Lá a gente vai falar de série, quantas séries eu posso fazer. É melhor fazer mais séries ou menos séries? É melhor fazer mais tempo ou menos tempo? Tudo isso a gente vai conversar lá. Por hora, faça só uma vez por dia, 30 segundos desse exercício aqui. Você já vai sentir que vai soltar bem a musculatura atrás da sua perna. Só esse exercício é suficiente para zerar uma abertura? Nem pensar. Sim, nem pensar. Mas é suficiente para você começar a ver diferença no seu chute alto. Show? Beleza.
Existem outros grupos musculares que a gente precisa e pode trabalhar, mas lá no desafio da abertura zerada a gente fala disso. Quem vai fazer a abertura louca? Quem vai fazer o chute lateral? No chute lateral, eu preciso do posterior, precisa também. Por quê? Por mais que eu não estou chutando à frente, eu preciso que essa perna chegue na altura do meu quadril ou mais, sim? Então, eu também preciso desse posterior. Então, esse exercício também ajuda. Só que além do posterior, né, para essa perna vir aqui para cima na lateral, eu também preciso dos adutores. Eu preciso fazer com que essa perna abra para a lateral. Então, um outro exercício que dá para a gente fazer é o famoso sapinho. A gente vai lá, coloca os 2 joelhos no chão, escorrega um pouquinho a perna, apoia o cotovelo no chão, sim? Então, aqui, ó. Show? Daqui, eu vou começar a escorregar um pouquinho uma das pernas. Para você fazer com segurança, você pode encostar, ó, uma das pernas numa parede, para não correr o risco de escorregar de vez. Uma perna numa parede, colocou lá o cotovelo no chão, pé de cotovelo no chão, e a outra perna escorrega. Sim? E aí você vai no seu limite, sentindo o desconforto que vai gerar na parte interna da sua perna, e vou ficar lá com o cotovelo no chão. Quais são os riscos desse exercício? Eu tentei ficar com o cabelo solto, Tia Ju. Não dá, vou ter que cortar a juba, Tia Ju. Vamos lá. Quais são os riscos? Cheguei aqui nessa posição. Primeiro risco. Você ficar com o quadril assim, ó, pra frente. Eita, eu tô com uma cor bem... Tá dando pra ver? Vamos pôr as banhas de fora para ver bem a diferença. Ó, primeira coisa. O meu bumbum, tá vendo que ele tá bem pra frente? Da linha do meu joelho? Quando eu coloco o bumbum para frente da linha do joelho, eu já perdi o alinhamento desse exercício. E aí, o meu músculo que está aqui, ó, que eu quero alongar, que ele está aqui, ao invés de eu estar alongando ele aqui, eu tô aqui em cima, ó. Eu não tô mais tracionando ele no mesmo sentido dele. Aqui eu estaria tracionando, aqui eu mudo o sentido dele. E aí eu paro de otimizar o exercício. Eu não alongo tanto. Então, o que é o ideal nesse exercício? Que o meu xixi esteja na direção do meu joelho, para eu conseguir alongar o músculo no sentido da fibra. Então, eu tô lá, xixi na direção do joelho. Se eu vou para frente, eu perco a tensão. Se eu vou para trás, também perco a tensão e ainda começo a empurrar o osso do fêmur dentro do quadril. Gera uma dorzinha lá dentro, significa que está comprimindo estruturas dentro do seu quadril. Então, eu coloco um espelho, um celular, te filmando e olha, cara, meu xixi, meu quadril tá na direção do joelho? Tá, beleza. Aqui, o que eu vou fazer? Relaxar. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e relaxa. Tenta soltar. É intuitivo a nossa perna ficar tentando sustentar o corpo. Eu preciso relaxar. Quando você relaxar, vai vir o segundo erro, que é você fazer isso aqui, ó, com a lombar. Sim, afundar a lombar e aí você começa a comprimir as vértebras. Eu preciso contrair o abdômen para deixar as minhas costas retinhas. E aí você permanece aqui nesse exercício, tá? Pode ficar também 30 segundos. Uma coisa importante, depois de 30 segundos, você já não vai mais estar sentindo tanto desconforto. E aí você vai querer sair de uma vez para trás. Não faça isso, porque a sua musculatura vai dar uma chicoteada. Então, você sai como? Para frente. Como? Deitando. Eu empurro, ó, meu corpo, trago meu corpo para frente com o cotovelo, deito no chão, solto as pernas. Respira, agradece ter me conhecido, fecha devagar e tá tudo bem. Show? Então, para abertura lateral, esse é um ótimo exercício, ok? Beleza. Agora a gente vai falar do pilar da força. Como é que eu posso trabalhar a força? Tem um ponto importante. Existem chutes que eles são de impacto, né? Eu lanço a perna e volto a perna. Existem chutes que eles são sustentados, principalmente na dança, né? Tem, acho que alguma linha do Kung Fu também que tem alguma coisa sustentada, enfim. Mas existem alguns que a gente leva a perna lentamente até lá em cima e depois volta essa perna. Já seria um chute mais sustentado. E existe o misto. Eu levo com impacto, sustento e depois eu desço.
sim? Qual é o seu tipo de chute? Ele é impacto, sobe e volta. Ele é sustentado, vai lento, volta lento. Ou ele é misto? Vai rápido, fica lá e depois que desce. Coloca para mim. Ó, já digo de antemão. Quem faz o misto se ferrou. Né, tia Ju? Quem faz o misto se ferrou. O que acontece? Quando a gente vai treinar a força, a gente pensa logo em academia, né? E aí a gente pensa em crossfit, a gente pensa em pilates. Tudo isso é claro que trabalha a nossa força. Mas, como você não sabe exatamente qual é o grupo muscular que você precisa trabalhar, porque talvez você não seja da área, qual é a melhor maneira de eu trabalhar força sem correr o risco de trabalhar a musculatura errada? É trabalhar na função. Sabe aqueles... eu sempre esqueço esse nome. Treino funcional. Obrigada, tia Ju. Sabe treino funcional? Ah, pula aqui, pega a corda lá. Existe ali todo um trabalho de condicionamento e de força lá, mista. Ei, já rodou, hein, Luiz? Já, ó, quem é misto já rodou. Existe ali no treino funcional toda uma pegada, né, de tentar fazer as atividades próximo do que seria funcional para o nosso corpo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode trazer isso para o nosso chute. Você pode associar o movimento do seu chute ao treino de força. Então, ao invés de eu ir lá na academia e ficar fazendo lá, sei lá, 50 vezes lá da cadeira extensora, nossa, faz tanto tempo que eu não faço aquilo, cadeira extensora, né? E para ganhar força na coxa, porque eu quero chutar lá na frente, cara, trabalha com resistência, trabalha com na função. Quem tem que fazer chute de sustentação, o ideal é que você trabalhe com uma força de resistência. E aí a força de resistência vai ser o quê? Vai ser uma faixa elástica. Sim, eu vou passar lá uma faixa elástica no meu pé. Mari, pode ser lençol? Aqui não, tá? Aqui tem que ser realmente um elástico. Você vai passar lá a faixa elástica. Gente, essa faixa é baratinha, né, tia Ju? 30 reais. Uns 30 reais você compra uma faixa elástica. Aí vamos ver se a Mari marcou com tanta vontade que o negócio vai escapar, gente. Beleza, amarrei uma perna e vou amarrar na outra, sim? O que é importante a gente entender aqui? Por mais que o meu chute vai acontecer lá em cima, sim? A força que eu faço para vir para cá, a força que eu faço para vir para cá ou para ir lá para cima, a musculatura que eu uso é a mesma. Então, você não precisa ficar treinando chute lá em cima para ganhar força. Você pode treinar aqui embaixo, desde que você trabalhe com a resistência. Então, a gente vai amarrar a faixa, mais ou menos, eu abri aqui a perna, ó, para ver mais ou menos o tanto que eu vou chutar, tá? E amarro na outra perna. Beleza. Beleza. E aí a gente vai brincar de suar, sim? Como? Eu vou segurar aqui na minha barra, você pode segurar na parede, na cadeira, tá? Vou colocar uma perna aqui para trás e vou simular o meu chute. Vamos fazer de conta que o meu chute venha esticado, sim? Eu tenho que entender a biomecânica do meu chute. Seu chute ele vem dobrado e estica ou ele vem esticado? Se ele vem esticado, eu vou simular com o chute esticado. E aí eu vou fazer 1, volta, 2, volta, 3, volta. O que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando a força da subida. Mari, mas meu chute, além de subir, ele fica. Ok? 3, voltei. Na quarta vez, 4, fica 1, 2, 3, 4, volta. Repete. 1, volta. 2, aí é esticado, volta. 3, volta. Fica 1, 2, 3, 4, repete. Sim? E você pode fazer 3 séries de 12, mas calma. Essa é a meta. Começa com 3 séries de 6. Depois passa para 3 séries de 10. Depois passa para 3 séries de 12. No final do mês, você está fazendo 3 séries de 12. Porque também não adianta nada você acabar com a sua musculatura num treino de força e não ter musculatura para treinar no seu esporte. Ok?
Mari, meu chute é dobrando o joelho. Eu puxo e depois eu chuto. Aí é um pouquinho mais complicado. Primeira coisa que você vai ter que entender. Na biomecânica do seu chute, é muito provável que você já pense em levar chutando. Só que verifique com o seu professor se de repente esse chute, às vezes olhando o vídeo você consegue perceber, se não é puxar e esticar. Porque para a execução do movimento é diferente. Uma coisa é eu levar meu joelho para lá e tentar chutar. Outra coisa é eu trazer meu joelho para o peito e chutar. Então, só verifique para você poder treinar exatamente como é o movimento do seu chute. Show? Se for um chute lateral. Um chute lateral, sustentado, estamos falando de chute sustentado. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Baixinha. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Ah, sai com a perna esticada? Ó, tô aqui. Sai com a perna esticada? Vou chutar lá na lateral com a perna esticada. Sim? Chuto lá na lateral com a perna esticada. Precisa de sustentação? Fiz 3, 4 vezes. Na última eu sustento lá um tempo e volto. Sai com a perna dobrada? Ok, vou puxar e esticar. Só que isso rápido. E 1, e volto. E 2, e volta. Sim? Mário, no meu chute tem uma torção de tronco. Associo essa torção de tronco? Não. Para treinar força, foca nas suas pernas. Mantém o tronco lá alinhado só para a gente desenvolver a força da perna. Ok? A gente não está treinando o chute, a gente está desenvolvendo força para executar o chute. Agora, Mário, o meu chute ele é de impacto. Você vai fazer exatamente o mesmo movimento que eu te mostrei aqui, só que com tornozeleira. E aí, cuidado, tá? Deixa eu pensar aqui, ai, que triste falar isso, mas eu estou pesando 60 quilos, né? Tia Ju, meu Deus do céu, tô engordando tudo de novo, Tia Ju. Estou pesando 60 quilos. Eu com 60 quilos, uma tornozeleira para mim, hoje, para não sobrecarregar minhas articulações, seria no máximo uns 3 quilos. Sim? Então, faça a proporção do seu peso com a carga que você vai colocar. Não adianta nada eu fazer um treino com uma tornozeleira de 5 quilos e aí eu sobrecarregar meu joelho. E aí eu começar a ter dor no joelho por conta de uma tornozeleira. Então, trabalhe com cargas mais baixas e mais repetições, ok? Mas aí é chute de impacto, coloca carga. É chute de sustentação, coloca o elástico, porque a resistência que ele faz gera mais instabilidade, ajuda a gente a treinar a sustentação. Show de bola? Beleza. E aí, um último ponto. Além da gente treinar flexibilidade, força, a gente precisa treinar o chute, o movimento. E aí, o movimento você vai treinar na sua aula. Show. Só que eu vou dar uma dica para você, tá? Não entendo absolutamente nada do esporte que você pratica, exceto quem faz balé, quem faz dança. Mas dos demais, eu não entendo nada desse esporte que você pratica, tá? E aí, tem uma coisa que eu entendo muito, que é o corpo humano. Eu estudei muito o corpo humano, estudo até hoje, sim? E eu consigo, como eu posso dizer? Tem coisas que eu consigo visualizar no movimento que às vezes você pode não estar visualizando. Então, eu vou te mostrar um movimento agora que é muito comum de acontecer interpretações erradas, para que você olhe o seu movimento lá para ver se isso não pode estar acontecendo com você, porque isso vai influenciar no seu treino. Eu fiz uma aula particular uma vez com uma aluna, e aí ela veio, inclusive foi a aluna do chute atrás, e aí ela veio com essa questão que o chute dela acontecia para lateral. Ela falou que ela queria melhorar o chute lateral. Só que aí, quando ela me mostrou o vídeo de uma pessoa que fazendo o chute da maneira correta, eu vi que o chute, na verdade, não acontecia na lateral. Por exemplo, ó, esse chute aqui, ó. Por que ele não é na lateral? Mari, mas a perna está do lado do seu tronco. Ela até estava enquanto estava subindo, né? Só que na hora que ela subiu, o que eu fiz com o meu tronco? Eu girei. Eu estou exagerando aqui, ó. Eu giro o quadril e aí eu giro o tronco para olhar para a pessoa lá atrás. Sim? Esse daqui é um posterior. Faz sentido, ó? Tô aqui, a pessoa tá aí, né?
Tô aqui, ó, e tô olhando para a pessoa lá. Sim, mas ele acaba sendo um posterior. Ele passa pela lateral, mas ele finaliza atrás. Então, se ela ficasse treinando, por exemplo, só abertura de segunda, né, abertura lateral, ou fortalecimento só para chute lateral, ela não ia conseguir fazer o chute, porque precisa de glúteo para posterior. Ok? Então, entenda a biomecânica do seu chute. Isso vai ser muito importante na hora de você determinar ali o seu treino. Show de bola? Digam para mim se valeu a pena. O meu não gira, show. Quando não gira, dá para olhar certinho, cara. Ou é frente ou é lado. Presta atenção no quadril. Sim, é o quadril que determina. Se a perna está na frente, o quadril está alinhado com ela, é a frente. Se o quadril, a perna foi para a lateral, o quadril está alinhado, é na lateral. Se o quadril dá uma torcidinha, já não é mais. Show? Show de bola, galera. Olha só. A gente vai ter outras aulas como essa, tá bom? Para a gente ir abrindo mesmo a nossa visão sobre a flexibilidade, sobre zerar a abertura. E eu tenho certeza que vai ser um ganho muito grande, mas vocês precisam estar nas aulas, ok? Lembra, é um pequeno passinho, Show, dito tudo isso, vai, te ajudo com a pergunta. Querem saber a tensão da faixa elástica que tem que ser. Show, ó, o que acontece? Que nem quando a gente vai na academia, né? Quando a gente começa a academia, o professor vai lá, acho que ele quer que a gente feche a matrícula, né? Né, tia Ju? Aí o professor quer que a gente feche a matrícula e dá um halter de 1 quilinho, né? Passa um mês, fechou a matrícula, você vai ver o tamanho que vai virar esse halter. O que acontece? A carga você vai aumentando conforme você vai sentindo que o exercício vai ficando fácil, tá? A gente, na faixa elástica, a gente tem várias intensidades, tem várias marcas e tudo mais, e a gente tem várias intensidades. Então, eu prefiro, e aqui, gente, é uma opinião pessoal mesmo, tá? Mas eu prefiro uma faixa que seja uma intensidade média. Por quê? Aqui eu dou exercícios para vários níveis, né? Às vezes é um exercício muito fácil para mim. Se é muito fácil, eu dobro ela e eu uso ela dobrada. Aí eu dobro a intensidade dela. Se é um exercício muito difícil, que às vezes eu pego uns caras difíceis também. É um exercício muito difícil, aí eu uso ela mais esticadinha para ficar mais fácil para mim. Então, eu prefiro usar faixa intermediária. Mas existe de várias intensidades, desde as mais leves, moderada, pesada, extra forte, tá? Tem vários para vocês escolherem à vontade. E não é a cor que determina. Não é a cor, tá? Antigamente, quando surgiu a faixa, né, foi fundada por uma empresa, e essa empresa tinha as cores que queria dizer a intensidade, só que aí várias outras marcas surgiram, então hoje não dá mais para você se basear pela cor, você vai se basear pela espessura. Mas quando você entra para comprar, sem fazer propaganda, já fazendo, não ganha nada com isso, mas Mercado Livre, por exemplo, você coloca lá faixa elástica, aí vai aparecer lá de várias intensidades, você consegue ver a medida. Beijo, galera!